Olá a todos, bem-vindos. O meu nome é Tomás Fragoso e sou o coordenador do Conselho do Futuro. Esta é a primeira conversa com o futuro, a primeira de três. Começamos pelo tema da saúde, que tanta importância tem. Para quem não nos conhece, o Conselho do Futuro é um think tank que quer pôr os jovens no centro das políticas públicas e este evento é assim o começo de um processo longo de vários eventos que queremos fazer ao longo do ano para aumentar a participação cívica e política e pública dos jovens. Faz parte, como disse, de um ciclo de conversas onde juntamos especialistas e jovens para falar de temas que vão moldar o nosso futuro. Hoje vamos falar de prevenção, como é que conseguimos viver melhor e cuidar da nossa saúde prevenindo para não remediar, e o que podemos mudar nos nossos hábitos, nas políticas públicas e nas prioridades dos sistemas de saúde, para que melhoremos assim a saúde da sociedade como um todo. Temos connosco a Francisca Figueiredo, a médica interna de saúde pública, a Helena Trigueiro, nutricionista, e o Henrique Prata Ribeiro, psiquiatra, que temos a sorte de terem aceitado o nosso convite para fazerem parte do Conselho do Futuro e para estarem aqui hoje. A conversa vai ser moderada pela Marta Amaral, a quem também agradecemos a disponibilidade. E sem mais demoras, passo a palavra à Marta. Obrigado a todos e boa conversa. Olá, Tomás, olá a todos e obrigada pelo convite. Bem-vindos a mais uma conversa do Conselho do Futuro. Hoje vamos falar sobre este tema que nos toca a todos, a saúde, em particular a forma como podemos cuidar melhor dela antes de ficarmos doentes. O Conselho do Futuro é um espaço onde queremos que os jovens possam participar nas decisões públicas, dar voz às suas ideias e ouvir quem está no terreno e a trabalhar nestes temas. Hoje no terreno temos a Francisca, o Henrique e a Helena. Vamos ouvir as diferentes perspectivas sobre saúde em várias áreas, mas que se completam, sobre a forma como é que podemos prevenir, como é que a prevenção pode transformar o sistema de saúde e, no fim, gostávamos muito também de ouvir as perguntas de quem nos está a ouvir nesta sessão. Eu começava por lançar uma pergunta aos três. Podem responder com a ordem que quiserem. Como é que na vossa área, portanto temos aqui a nutrição, a psiquiatria e também a medicina interna, como é que na vossa área de cada um pode contribuir para um modelo de saúde mais preventivo, sustentável e centrado nas pessoas? Ninguém se quer chegar à frente. Podes começar, Helena? Eu posso começar? Ok. Então deixa a Helena começar. Henrique, desculpa, então dando um mote, obrigada ao Conselho de Futuro e obrigada pelo vosso convite. Eu acho que o facto também da primeira conversa que vamos ter no âmbito deste espaço ser sobre saúde, acho que também é relevante face a tudo aquilo que vamos dizer. E eu aqui, em relação à tua questão, Marta, mas acho que em relação ao tema em geral, é muito difícil dissociar saúde de todos os outros temas e acaba por ser uma condição indispensável, não só para pensar a vida, mas para pensar o futuro de um país, para pensar qualquer sistema que estejamos a analisar. No caso da minha área, portanto, eu sou nutricionista, e a maior parte da minha atuação é no âmbito atualmente da saúde pública e do desenvolvimento de políticas públicas, neste momento na alimentação e na agricultura, e acho que, olhando para a nutrição, eu vejo que há uma tendência, às vezes, pelo facto de estarmos a falar de alimentos e pelo facto de estarmos a falar de algo que é muito comum e muito mundano, às vezes, de desvalorizar, mas eu diria que, apesar de ser uma ciência que, enquanto ciência, enquanto profissão, é bastante jovem no contexto português, tem dado passos interessantes, apesar de todos os constrangimentos que tem verificado. Aquilo que eu gostava que a minha profissão fizesse para contribuir para a prevenção da saúde
é muito acima do que eu acho que a minha profissão consegue fazer. Eu vejo a atuação dos nutricionistas e também porque, principalmente desde que saí de Portugal, a minha intervenção não é tanto clínica, mas eu vejo a atuação do nutricionista de uma forma muito abrangente em várias áreas, sempre vi, mas olhando àquilo que é o aproveitamento destes recursos humanos que nós temos da nutrição em Portugal e das cabeças que nós temos a pensar nutrição em Portugal, eu acho difícil que nós queiramos resultados neste espaço e nesta aspiração à prevenção, porque se olharmos, por exemplo, a questão nós temos cerca de 6 mil nutricionistas em Portugal, 510, 520 estão no Sistema Nacional de Saúde. Se estivermos a falar de prevenção e de cuidados de saúde primários, são menos de 180. Portanto, olhar para um território nacional com 180 nutricionistas a trabalhar em cuidados de saúde primários é muito pouco. Se olharmos às autarquias, e a nutrição nas autarquias tem um potencial extraordinário, não só pela articulação com as escolas, com a comunidade em si. Também são mais de 300 municípios em Portugal, temos cerca de 70 e tal colegas nas câmaras municipais, portanto, infelizmente é bastante insuficiente, mas olhando aqui ao potencial da tua questão, a nutrição enquanto um fator fundamental no desencadeamento de muitas das doenças que acabam por fustigar a saúde da maioria dos portugueses, e também enquanto área que abrange a questão do aspecto da sustentabilidade que tu falaste, o aspecto da saúde, e o aspecto até cultural, e de identidade, eu acho que pode contribuir muito e, portanto, eu espero que continue a contribuir, mas mais. E mais especificamente nas escolas, porque falar de prevenção começa quando somos mais novos. O que é que achas que falta nas escolas? Olha, também nas escolas, eu acho que as escolas, e eu acho que a escola pública portuguesa pode e deve ser um espaço de educação, mas eu acho que a educação não pode passar apenas pela exposição direta a uma teoria e a uma doutrina alimentar, por assim dizer. Eu não posso ir a uma escola fazer uma palestra para meninos e exigir que comam hortícolas se depois na cantina não têm acesso. Eu não posso sugerir que haja um aporte adequado durante o dia e que eles façam escolhas interessantes se depois têm 3 máquinas de venda automática só com chocolates de nome apetecível, e depois a oferta alimentar no bar, no buffet, a partir das 2 da tarde já é muito insignificante. Ou seja, eu acho que Só pensar a nutrição... nesse tema que é muito polémico e muito falado, na tua Sim, opinião, devia haver uma alteração nos bares, não deviam vender de todo um croissant com chocolate, como nós nos habituamos, por exemplo, em pequeninos? eu acho que houve uma proposta muito interessante, e também um trabalho interessante do Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável em Portugal, que não sei como é que está a implementação, mas que era no sentido de pensar a escola como espaço de educação alimentar. E isso inclui a oferta alimentar e inclui garantir que há uma oferta adequada. Portanto, a minha realidade enquanto estudante não era de todo o acesso a uma alimentação adequada no meio escolar, ok? Portanto, se a escola deve ser um espaço de educação e se a educação alimentar não pode passar por um discurso paternalista sobre o que deve ser feito e culpabilizante, eu acho que então temos de garantir que o ambiente dá resposta e por isso, sim. Passamos para ti, Henrique, nesta pergunta mais geral, se calhar vou voltar a fazer a pergunta, como é que na psiquiatria pode contribuir, como é que a psiquiatria pode contribuir para um modelo de saúde mais preventivo, mais sustentável e mais centrado nas pessoas? Olá a todos e obrigado pelo convite. Bem, na minha área, eu acho e eu passo a vida a dizer isto, nós temos 3 pilares que são essenciais para uma boa saúde mental, que são exercício físico regular, um sono adequado e uma alimentação saudável. Uh, e a Helena já tocou aqui a parte da alimentação e, portanto, não vou discorrer sobre ela, mas isto tem de ser feito a vários níveis. E isto vai desde as escolas, como a Helena falou muito bem, nós a nível de saúde tentamos cada vez mais contactar com as escolas para que
os professores ou técnicos que sejam selecionados possam receber formação e sejam agentes de saúde nas escolas, isso é muito importante, que levem informação e tenham contacto com os miúdos acerca de vários temas que nós consideramos importantes levar. Tem de ser feito a nível de comunicação com a população geral, e eu digo isto, quer dizer, isto é válido para todas as áreas da medicina. Na minha área, naquilo que é a saúde mental, eu acho que hoje em dia, desde a Covid-19 e dos sintomas que toda a gente sentiu, as pessoas já ganharam alguma consciência para a saúde mental e para a importância da saúde mental, mas ainda é usada assim como um jargão um bocado vago que ninguém sabe bem de que é que está a falar e tornou-se tudo saúde mental. E, portanto, eu acho que o próximo passo na comunicação pública em saúde é nós conseguirmos ter as pessoas capazes de identificar os principais sintomas das principais doenças psiquiátricas. E diria que isso vai ser um trabalho importante que vai ter de ser feito em várias plataformas. Depois, uh, já falámos das escolas, passamos para uma área mais ligada aos cuidados de saúde primários. E aí, e eu aqui estou a falar enquanto psiquiatra, obviamente, nós estamos a falar de saúde no geral, mas eu estou a falar especificamente da minha área. Os psiquiatras devem ter uma ligação maior com os médicos de medicina geral e familiar, devem ter horas no horário para consultoria aos centros de saúde da área de residência dos doentes deles, portanto deve haver uma interação direta, e depois a nível dos cuidados hospitalares, nós hoje em dia deparamos com, especialmente na região da Grande Lisboa, com uma falta gritante de camas de agudos. Eu não sei se vocês têm noção, mas hoje em dia na zona da Grande Lisboa, a maior parte dos doentes, quando são internados num serviço de psiquiatria, não são verdadeiramente internados, ficam dias à espera na urgência, com as macas coladas aos outros doentes, sem qualquer privacidade, sem condições adequadas para fazerem a sua higiene, etc. E, portanto, isto acontece. Acho que é uma necessidade à qual tem de se olhar também. Acho que depois temos de conseguir trazer players desde o setor público ao privado e ao social. E digo isto muito porque hoje em dia, na área da saúde mental e na prevenção, nós temos de olhar para dois fatores importantíssimos e que são especialmente graves nos idosos, que são a falta de atividade física, na qual Portugal ocupa dos piores lugares de horas de exercício semanais, não é na Europa, é na OCDE. Portanto, somos dos países da cauda, penso que fazemos em média menos de 90 minutos de exercício por semana, por pessoa, o que é um indicador muito mau. E depois, ou seja, o sedentarismo e os nossos níveis de obesidade são igualmente preocupantes. E depois, para além desta questão da atividade física, temos a questão do tal sono adequado, que eu já falei, e do isolamento social. E o isolamento social tem sido um problema, especialmente na população idosa, mas que pode ser combatido com esta colaboração entre público, privado e social de que eu estava a falar, através de coisas como, por exemplo, a prescrição social, que vem sendo trazida pela USF Baixa, foram assim os pioneiros. Hoje em dia, na Escola Nacional de Saúde Pública, já há um conhecimento bastante grande em relação a estas medidas e ao impacto que elas têm, mas acho que só quando se conseguir cruzar isto tudo, e obviamente eu estou a falar do ponto de vista de um psiquiatra, mas isto é uma coisa mais global do que apenas o que eu estou a dizer, isto pode ser aplicado, se vocês quiserem, a quase todas as especialidades, este tipo de articulações, mas acho que facilitar este tipo de articulações entre os diferentes tipos de serviço vai ser essencial, trazer todos os players disponíveis para as pessoas poderem usar. E acho que nisso, por exemplo, há uma oportunidade aqui nesta nova reforma das ULS que foi feita, porque em teoria, claro que isto depois na prática é outra coisa, mas em teoria as instituições passam a articular melhor. Tu falavas que desde o Covid que começou a saúde mental ganhou um destaque, portanto foi uma das áreas de saúde que é muito falada. Achas que os jovens hoje em dia e também eu acredito que seja nos idosos ainda seja difícil de ver isso, mas que as pessoas já estão a votar, a pensar em saúde mental? Bem, não te consigo responder a isso assim diretamente, mas acho que há uma consciencialização muito grande, e especialmente das pessoas mais novas. Acho que nos últimos 10 anos, desde que eu estou a trabalhar na área de psiquiatria, assisti a uma evolução brutal. E isto não é só da população geral, é dos próprios psiquiatras e da nova geração de psiquiatras. Eu lembro-me que na primeira vez que falei em público sobre questões ligadas com doença mental,
no meu hospital foi uma coisa muito mal vista pelos médicos mais velhos, porque não era papel dos psiquiatras andar a falar para jornais nem para televisões, e era uma coisa muito mal vista. E hoje em dia, 10 anos depois, mudou completamente essa ideia. Acho que hoje também é muito mais normal nos grupos de amigos as pessoas dizerem que têm um psicólogo, que vão à terapia, que tiveram uma depressão. Sinto que, principalmente nas gerações mais novas, isso mudou radicalmente. E acho que a Covid, com tudo o que trouxe de mal, trouxe essa vantagem relativa, porque as pessoas passaram todas, ou quase todas, a sofrer com o isolamento, não poderem estar umas com as outras e a ter sintomas psicológicos que, no fundo, eram partilhados por toda a gente e, portanto, facilitou que o assunto fosse trazido para a discussão pública. Uhum. Francisca, passo agora para ti. Como é que a medicina interna pode contribuir para um modelo de saúde mais preventivo, mais sustentável e que esteja mais centrado nas pessoas? Eu não sou da medicina interna, eu sou precisamente da área em que trata do tema da prevenção da doença e promoção da saúde, aliás, que é a saúde pública. E, portanto, quando nós falamos deste tema, é impossível, então, desculpa da minha parte. É impossível não falar da saúde pública, que é uma área transversal a todas as áreas, ou seja, tudo que a Helena falou e que o Henrique falou toca na saúde pública, transversal a todos os profissionais de saúde. Até veterinários estão envolvidos aqui na saúde pública, pegando aqui um bocadinho no conceito de One Health, em que a saúde ambiental, a saúde animal, a saúde humana também estão interligados e interfluenciados. E depois tem vários níveis de atuação. Nós falamos da Organização Mundial de Saúde em termos internacionais, depois da ECDC em termos europeus, e depois aqui em Portugal temos a nossa querida Direção-Geral de Saúde, que é aqui o organismo que tem como principal objetivo estabelecer estratégias e políticas de saúde, da promoção da saúde e prevenção da doença. E como é que ela faz isto? Para além das normas clínicas, também temos o nosso Plano Nacional de Saúde, em que é um documento que define as estratégias a 10 anos. Neste momento temos um que é válido até 2030, que é o documento estratégico que guia as políticas de saúde. E depois temos 22 programas nacionais de saúde, entre os quais 12 são prioritários e estão aqui muito bem representados, mas assim por dizendo, pela Helena, que é o Programa de Alimentação Saudável e o Programa de Saúde Mental. E depois, em termos locais, ainda temos as unidades de saúde pública, que é onde eu trabalho, com os seus planos de saúde, que toca aqui muito também no que foi dito, nesta ligação entre os cuidados de saúde e a comunidade e as escolas, está sempre muito trabalhado aqui nas unidades de saúde pública. E depois, quando nós falamos aqui em prevenção, eu gostava aqui de dar aqui um foco um bocado mais teórico, porque a prevenção atua em vários temas e em vários graus. Nós temos um grau primordial, que é quando nós atuamos em fatores que atuam na saúde, mas às vezes nem sempre diretamente, como fatores culturais, fatores económicos, fatores políticos, sociais. Aqui relembrando que todas as políticas são políticas de saúde, que é uma máxima da saúde pública, porque sempre que nós fazemos algo que tem impacto no ser humano, tem impacto na sua saúde. Por exemplo, agora que falamos muito do novo aeroporto, alguém fez algum estudo sobre qual era o impacto na saúde das pessoas, mas também temos aqui o exemplo cultural, por exemplo, na mutilação genital feminina, em que nós intervimos, que é uma prática cultural, para prevenir este efeito na saúde de tantas centenas de meninas. Depois temos a prevenção primária, em que nós evitamos que haja um desenvolvimento da saúde, desenvolvimento de doença, e aqui não posso deixar de referir o nosso querido Programa Nacional de Vacinação, que é um sucesso em Portugal, com uma taxa de adesão muito boa e com bons resultados, porque lá está, mais uma vez, estes resultados são só medidos a longo prazo e nós, desde o seu estabelecimento, conseguimos ver os bons resultados do nosso Programa Nacional de Vacinação, mas também, por exemplo, da atuação das unidades de saúde pública, por exemplo, no controlo da qualidade das águas, em que nós temos técnicas de saúde ambientais que fazem colheita das águas, visitam restaurantes, para garantir que está tudo dentro dos termos, para não haver propagação de doenças a partir daí. Depois ainda temos, e a minha própria literacia em saúde também, depois ainda temos a prevenção secundária, que é quando nós queremos apanhar as doenças em fase muito precoce, e aqui temos os nossos rastreios nacionais populacionais,
como o rastreio do cancro da mama, o rastreio do colo do útero, o rastreio do cancro coloretal. Temos ainda uma prevenção terciária, que é depois das pessoas estarem doentes, ou de terem estado doentes, ou ainda estarem doentes, há uma reintegração destas na sociedade, no seu trabalho. Aqui muito querida daqui da parte do Henrique, penso que é a reintegração dos doentes com algum tipo de patologia psiquiátrica, a importância que é depois em reintegrá-los na sociedade. Mas também, por exemplo, podemos falar da saúde ocupacional. Alguém tenha tido uma lesão ou tenha estado limitado por causa de uma doença, através da saúde ocupacional, reintegrar estas pessoas, criar condições no seu ambiente de trabalho para reintegrá-las novamente. Depois existe ainda outro grau de prevenção, que é a prevenção quaternária. Aqui é tentar evitar um abuso, um excesso, uma polimedicação, um excesso de uso de recursos de saúde. E já me estou a alongar, mas ainda existe um quinto nível de prevenção, que é a quinquenária, que é muito pouco falada, mas eu acho que é prioritário falar nos dias de hoje, que é tentar evitar o burnout dos profissionais de saúde, porque sabemos que profissionais de saúde esgotados, cansados, vão levar a que haja piores resultados outcomes de saúde e, portanto, aqui, obviamente, que é tentar melhorar a gestão das unidades de saúde para conseguirmos ter melhores condições de trabalho para os nossos profissionais, porque isso claramente vai resultar no melhor atendimento ao doente. Começava por ti agora, Francisca, nesta próxima ronda de perguntas que podem responder quando quiserem, pela ordem que quiserem, mas começo por ti, Francisca. Que obstáculos é que existem atualmente para implementar uma verdadeira política de prevenção em Portugal? Já fizeste um quadro mais positivo, já enumeraste aqui várias áreas, e agradeço também por isso, porque muitas vezes estamos sempre a dizer mal e também é importante dizer o que é que está a ser bem feito. E olha, na mesma linha do que eu estava a dizer, até faz-me lembrar um pouco uma frase de Almada Negreiros que dizia que quando eu nasci todas as frases que iam salvar a humanidade já estavam escritas, faltava salvar a humanidade. E acho que aqui na área da prevenção acontece muito isto. Nós já identificamos os problemas, já apresentamos as medidas, falta implementá-las. E quais são os entraves? Ou seja, pronto, também podemos se calhar inovar na forma da implementação e vamos encontrar sempre outros fatores de risco, mas pronto, de forma geral, assim de forma bruta, nós temos já o trabalho feito. Falta é colocá-lo em prática. E o que é que está aqui a ser o verdadeiro entrave? Eu acho que é a falta de investimento. Sabemos, no último report do perfil de saúde de Portugal, houve aqui uma comparação que nós gastávamos 3% da despesa total do Estado era em prevenção, em comparação com 11% que era a média europeia, ou seja, investimos muito pouco em prevenção. E este investimento, esta falta de investimento, leva-nos a falta de recursos financeiros e humanos para pôr em prática aquilo que devia ser feito. Eu dou aqui um exemplo. Esta semana estava numa reunião e estávamos a falar até era da saúde oral, porque há uma componente da saúde oral que é ir às escolas, ensinar os meninos como escovar os dentes e o que é que são os alimentos saudáveis e o que é que não é. E normalmente levava-se um kit, porque lá está, cada pessoa parte aqui de um nível socioeconómico diferente, portanto este kit era uma forma de adesão a estas boas práticas, e neste momento não existem estes kits. Portanto, as medidas estão lá, às vezes falta é o dinheiro e o esforço. E às vezes também não pode ser também as burocracias, a saúde continuar a ser muito burocrática. Parece tudo mais simples, temos aplicações, temos vários sistemas novos, mas pode ainda haver algumas barreiras nessa parte. A burocracia é todo um outro tema, principalmente a forma como há a interligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, entre as próprias instituições de saúde, o Ministério da Saúde, é muito difícil às vezes a articulação entre as próprias instituições de saúde, o que leva aqui a muita entropia quando nós queremos aplicar uma solução. Mas deixa-me só acrescentar mais uma coisa, que também, quando nós falamos em implementação, também temos que estar atentos quais são as barreiras que encontramos na população. E assim à partida, os fatores socioeconómicos, porque é muito fácil dizer a alguém, tem de comer saudável, mas a pessoa nem tem dinheiro para comer. Depois, em termos de literacia, compreender o que é dito, isto são tudo barreiras. E depois, e muito bem, como a Helena disse, e fez um excelente retrato, por exemplo, do acesso a consultas de nutrição,
é que muitas vezes em consultas nós percebemos que as pessoas identificam perfeitamente o que é que lhes faz mal, sabem que fazem pouco exercício físico, sabem que dormem mal, sabem que comem mal, mas falta-lhes motivação, falta-lhes conhecimento para fazerem melhor. E as nossas ferramentas que nós poderíamos dar enquanto Serviço Nacional de Saúde, como por exemplo consultas de psicologia, consultas de nutrição, não lhes conseguimos dar. Não sei se, Helena e Henrique, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu acrescentaria que essa burocracia é onde, se calhar, o Estado mais perde para os privados, em termos de competição, e falo muito da área da contratação, em que, para te dar um exemplo, Marta, um médico para ser contratado no público, na maior parte dos hospitais, tem de ser contratado 40 horas por semana. E a maior parte das pessoas já não está disponível para ter de trabalhar 40 horas no público e depois fazer mais 15 horas à parte. E acho que isso, por exemplo, os contratos parciais, seria uma coisa essencial e não se consegue compreender porque é que não se deixa a gestão dos horários dos profissionais, por exemplo, aos diretores de serviços que depois aprovam com a administração do hospital, mas porque é que essa possibilidade é completamente cortada. E, portanto, nós vivemos num registro de 40 horas ou nada para com os médicos, mas se calhar mais vale ter 3 anestesistas a 20 horas e ter 60 horas de anestesia num serviço do que ter 2 profissionais a não quererem estar lá porque não querem estar 40 horas no serviço público e ter só um que fica 40 horas, que rapidamente fica sobrecarregado, que não tem tempo para fazer outras atividades. Eu não estou a dizer que os contratos não pudessem ser de 40 horas. O que eu estou a dizer é que as pessoas deviam poder escolher se querem fazer 20, 25, 30, 35 ou 40. E se calhar assim conseguiríamos atrair mais profissionais. Isto é só um dos exemplos, um dos vários exemplos em que a burocracia simplificar mata. este processo que continua atrasado. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Em termos de gestão hospitalar, fala-se muito das vantagens, por exemplo, das parcerias público-privadas, porque não estão subjacentes às regras da contratação pública, que também aqui é um ponto, já que o tema, estamos a falar aqui de gestão pública-privada. E burocracia, por exemplo, nós na psiquiatria hoje em dia praticamente não temos acesso a fármacos novos. E o que é que isto quer dizer? Eu vou a um congresso e os psiquiatras espanhóis, por exemplo, já estão há vários anos a usar medicamentos que nós aqui nem sequer conseguimos aprovar, porque o Infarmed usa comparadores que não fazem sentido para alguns fármacos, tenta negociar preços que não fazem sentido para as farmacêuticas, e o que é que acontece? As farmacêuticas não estão disponíveis para ter um medicamento à venda em Portugal por 5 euros, se esse medicamento custa 50 na Alemanha, porque senão o que vai acontecer é que os alemães vão comprar aos armazenistas portugueses e o medicamento sai na mesma, e portanto prejudica-lhes a parte do negócio, vamos chamar assim, porque é o que é, com os medicamentos. Só que nós aqui temos tido muita dificuldade na psiquiatria, e Portugal demora mais do que a média europeia e tem menos aprovações do que vários dos países com os quais nos queremos comparar, mas a área da oncologia, por exemplo, é uma área na qual nós aprovamos os fármacos muito mais rápido do que a área da psiquiatria. Portanto, esta burocracia nem sequer é completamente nivelada dentro do sistema. Mas são 2 exemplos do que a Francisca estava a falar, das dificuldades que há, que são dificuldades à partida relativamente fáceis de resolver. Estamos também a falar em prevenção. Acham que esta burocracia, desculpa, Helena, só antes de... Diz. Não, só para responder essa questão, a tua questão era sobre os obstáculos para a implementação, certo? Só para dar aqui a minha perspectiva do ponto de vista da nutrição, mas lá está, eu diria que, embora a nossa conversa tenha ido um bocadinho mais para a perspectiva clínica, que faz todo sentido, e para a parte da gestão hospitalar e dos sistemas de saúde, eu diria que em relação à implementação, uma das coisas, para além do investimento que a Francisca nomeou e muito bem, porque abrir um orçamento de Estado e tentar perceber aquilo que vai ser investido em prevenção é ligeiramente depressor, diria, e deprimente. Portanto, é muito insuficiente. E também capacidade de interministerialidade, ou seja, garantir, e olhando aqui à forma como se pensa a política de saúde em Portugal, eu acho que falta pensamento de sistemas, e puxando a bitola um bocadinho à minha área de estudo
habitual, de facto, não haver esse pensamento de sistemas na saúde e continuarmos a olhar para a saúde com uma perspectiva clínica é partir muito atrás daquilo que seria esperado. Nós temos de olhar para a saúde e, neste caso, no que diz respeito, por exemplo, à implementação de políticas de prevenção a nível alimentar, nós temos de fazer ações concertadas com vários ministérios. Eu não posso fazer isto só a nível do Ministério da Saúde. Eu tenho de falar com o Ministério da Agricultura, eu tenho de falar com o Ministério da Segurança Social, eu tenho de falar com o Ministério do Ambiente, eu tenho de garantir que o poder local está alinhado e sabe o que fazer e há respostas, para não dizer outros, não é? Portanto, eu acho que nós temos bons exemplos em Portugal do ponto de vista de plano para isso acontecer, mas depois a implementação e esta Sentes que ainda necessidade de falha estar muito em a comunicação silos falha, Sentes que ainda desculpa. falha muito a comunicação entre os vários poderes? Eu acho que, não diria comunicação, mas acho que o trabalho ainda é muito isolado e nós continuamos é normal que cada capela tenha a sua especialidade e cada pessoa tenha o seu foco, mas a verdade é que ainda nós ainda continuamos a olhar para problemas muito complexos, como a questão da falta de atividade física, de uma perspectiva muito apenas por base da educação, etc. Quando nós temos de garantir, por exemplo, que se eu quero que esta pessoa exercite, eu tenho de garantir que há segurança no bairro dela para exercitar, eu tenho de garantir que há condições do ponto de vista de planeamento urbano para isso acontecer. Tenho de garantir que ela tem tempo no dia a dia, entre as 1000 coisas que tem de fazer, para o fazer, etc. Portanto, eu diria que o que falta é investimento, interministerialidade e pensamento de sistemas, sem dúvida. Falando da parte da prevenção, que é difícil para os jovens, sobretudo quando são mais novos, falar de prevenção é uma coisa muito longe, a maioria esperemos que esteja saudável, por isso não quer estar a mudar hábitos e nem consegue ver mais à frente. Como é que podemos atrair os jovens e motivá-los a, desde cedo, mudarem os hábitos e tornarem-se mais saudáveis? Não sei Sim. se... Francisca, Ai, podes, João, como quiser. eu acho que é um bocadinho o que estavas a dizer, ou seja, quando uma pessoa é jovem, é saudável, sente-se imortal, é um bocadinho difícil explicar aqui o conceito da importância da prevenção. Isto é um bocadinho também como explicar aos políticos o conceito da prevenção. Como só se vê os resultados daqui a muitos anos, é difícil explicar a importância da mesma. Mas aqui há aqui um conceito, e se calhar é uma opinião mais pessoal, que é ninguém pode ser obrigado a ser saudável. A pessoa tem que aceitar e modificar os seus hábitos de vida para hábitos de vida saudáveis porque compreende e porque sabe que está a fazer bem a si. Sabemos que se toda a gente o fizesse assim, havia uma diminuição da sobrecarga do sistema, uma diminuição de doenças não transmissíveis, ou seja, havia um excelente impacto no sistema, mas ninguém pode ser obrigado nem negado cuidados de saúde caso também não seja saudável. Mas aqui nos jovens, principalmente, eu até demonstro já um desafio que nós estamos a ter na saúde pública, que é o aumento de infecções sexualmente transmissíveis nos mais jovens. Ou seja, há um aumento da gonorreia e da sífilis, que são doenças mais que preveníveis com o uso de preservativo, e nós estamos a ter muita dificuldade a explicar aos jovens que existem certas práticas sexuais que são preveníveis, que transmitem doenças sexualmente transmissíveis, mas não conseguimos que eles usem preservativo. E conhecimento necessário, por exemplo, porque é que está a falhar essa comunicação e essas práticas? Assim, A escola tem um papel importante para isso. Eu acho que essa é a pergunta para queijinho, porque, por exemplo, eu posso falar no que é feito na minha unidade, em que nós temos várias intervenções nas escolas, vamos lá, falamos sobre o que é que são estas doenças, como é que são preveníveis, e temos uma plateia sempre extremamente interessada e que coloca muitas dúvidas. Temos uma consulta aberta em que as pessoas podem ir e fazer rastreios, ou seja, está tudo aberto um canto, mas continua a aumentar. Portanto, eu acho que aqui é um grande desafio da saúde pública, que enfrenta na comunidade mais jovem,
é perceber realmente o que é que nós podemos fazer. Por exemplo, uma vez falava com uma pediatra que trabalhava mais na parte da infecciologia e ela dizia que os miúdos achavam que usar preservativo não era algo fixe e que não te transmitem tanto prazer. Ou seja, aqui o nosso desafio é perceber que mitos e que estão associados a estas práticas sexuais e tentar em termos em vários canais, como as escolas, mas também com a comunicação social, com as redes sociais, tentar reverter esta tendência. E por isso aqui, por exemplo, a voz dos jovens e ouvir os jovens, que às vezes falta um bocadinho, os professores também podiam ouvir mais os jovens e perceber porque é que isso está a acontecer. Precisamente. Mas eu não sei se é tanto só, quer dizer, nós temos de nos preocupar com os jovens e levar a informação é sempre a melhor maneira e as pessoas depois têm a liberdade de escolher o que é que querem fazer e é típico da juventude as pessoas escolherem comportamentos mais arriscados, principalmente enquanto não têm o córtex pré-frontal tão bem desenvolvido e começam a fazer uma avaliação melhor dos riscos. Agora, eu acho que não é obrigatório, quer dizer, começar ou pensar nos jovens quando pensamos nisto, porque se nós conseguíssemos chegar ao resto da população, nós não conseguimos chegar a ninguém em termos dos comportamentos preventivos e especialmente, por exemplo, do exercício físico. Porque se nós conseguíssemos chegar aos adultos, se calhar um jovem de hoje em dia não ia mudar, mas alguém que crescesse com os pais a fazer exercício físico todos os dias, se calhar vai ser criada uma cultura de exercício físico e vai acabar por fazê-lo porque faz parte da rotina e entra na rotina mais facilmente. Eu penso sempre quando penso neste exemplo, penso sempre num cartoon que vi uma vez, que eram duas mães sentadas num banco de jardim com dois miúdos. E um dos miúdos está a ler um livro e o outro miúdo está no iPhone. E uma mãe pergunta à outra assim: bem, incrível, como é que a senhora faz para o seu filho ler? Só que a mãe que pergunta isto está também com o iPhone na mão e a outra mãe está a ler um livro também. E, portanto, quer dizer, nós o que temos de criar é uma cultura em que a prevenção seja feita, se calhar não por ser prevenção para a saúde. As pessoas devem saber, devem ter informação, saber que há uma forma preventiva de saúde, mas se calhar o que temos de ter são hábitos saudáveis e a disponibilidade que a Helena falou há bocado e que é muito importante, que é a disponibilidade quer financeira, quer de infraestrutura, quer de segurança. Portanto, é uma coisa muito mais global. O bem-estar geral e a prevenção básica em saúde está intimamente De uma forma ligada. prática, como é que se pode promover a atividade física na sociedade para todas as gerações, por exemplo? Porque nas escolas tens a educação física, Mas a educação física deixou de contar para a média outra vez, não deixou? deixou de contar para a média, mas Pronto, mas se calhar não faz sentido, porque é que a educação física não há de contar para a média dos alunos. Isso aí nos jovens, mas estavas a falar mais dos adultos, como é que podes promover? Achas que, por exemplo, conseguires que as pessoas façam horários de trabalho que não sejam excessivos, teres medidas preventivas nas empresas que avaliem o número de horas trabalhadas, e digo nas empresas e digo igualmente no Estado. E depois, quer dizer, isto depois é utópico, não é? Nós dizermos a parte financeira seria muito importante, porque como é que tu, se tiveres uma família onde um pai e uma mãe ganham os dois o salário mínimo, eu falei em 3 pilares da saúde mental: um sono adequado, uma alimentação saudável e exercício físico regular. Onde é que um casal ganha o salário mínimo vai ter tempo para ter estas 3 coisas presentes no dia a dia? É ridículo, não acontece. Portanto, nós temos de pensar, e a saúde, o que vai acabar por acontecer é que a saúde tem de estar preparada para acompanhar um eventual crescimento que o país venha a ter a nível económico. Mas é irrealista pensar que a qualidade de vida e a capacidade de prevenção não está intimamente ligada com a capacidade económica das pessoas. Portanto, acho que temos de olhar para isto de uma forma global. Mas a cultura de as pessoas se alimentarem de forma saudável, a cultura de exercício físico, é possível através de campanhas de promoção, através de informação nas escolas, promoção de exercício físico a todos os níveis, até no trabalho, porque não? Helena? Eu concordo, lá está. Acho que tocaram aqui os dois em pontos que eu acho que fazem sentido. A tua pergunta foi um bocadinho mais dirigida para os jovens, mas eu acho que esta questão da prevenção é intergeracional e é um problema
seja nos mais jovens, seja na população idosa, que é uma fatia muito grande da nossa população portuguesa. E eu acho que, em relação àquilo que diz respeito aos hábitos alimentares, aquilo que nós verificamos com os dados que temos é que, de facto, a população e a fatia da população que come pior e que come de acordo com um perfil nutricional menos interessante é a população com menos rendimentos e menos poder de compra. A população portuguesa é pobre. A população portuguesa não é representativa daquilo que é exposto muitas das vezes quando se debate este tipo de problemas. Durante a Covid, um pequeno estudo que foi feito pela DGS mostrou que cerca de 33% dos inquiridos, e foram milhares, passavam por insegurança alimentar. Portanto, eu acho que é muito importante, quando nós falarmos em hábitos saudáveis, em não nos esquecermos da dimensão da insegurança alimentar e do impacto que isso tem na vida das pessoas, porque a maioria das pessoas, se eu escrever um artigo sobre qualquer coisa, 50% das pessoas ou mais que vai ler aquele artigo em Portugal está a passar dificuldades económicas e, portanto, não dá para pensar em hábitos alimentares saudáveis sem pensar na dificuldade do poder de compra. E não se pode achar que a dificuldade de poder de compra de alimentos saudáveis em Portugal se vai resolver com a diminuição do IVA. O que é que acontece? A margem no retalho cobre isso. E, portanto, eu enquanto nutricionista, pessoa que trabalha na saúde pública, olhando àquilo que é também uma intenção de pôr os jovens engajados, por assim dizer, no debate sobre as políticas públicas de alimentação. E a única medida que eu vejo ser falada é a diminuição do IVA, quando está mais do que provado, seja à direita ou à esquerda. É uma medida que eu vejo com muita popularidade, é uma medida muito sexy, mas que de facto não vai ajudar ninguém, e já vimos isso. Portanto, temos de motivar os jovens a ter comportamentos mais saudáveis, mas temos de olhar para quem está a comer pior, e quem está a comer pior é quem tem mais dificuldades financeiras. Portanto, esta fatia e esta área da insegurança alimentar, quando falamos de prevenção, é habitualmente esquecida, e eu acho que não deve. Uhum. Antes de passarmos para as perguntas de quem está aqui connosco, eu apelava ao vosso poder de síntese nesta resposta. Olhando para Portugal, com as nossas limitações, e olhando também para os outros países, o que é que seriam exemplos de boas práticas? Como é que o Estado pode mudar o paradigma neste contexto? Bem, na minha área há alguns exemplos de boas práticas. Eu diria que há coisas que nós podemos tirar de sistemas de saúde diferentes, e vou ser muito sucinto. Acho que há coisas boas que nós estamos a tirar agora do modelo inglês, que foi um modelo muito baseado nos cuidados de saúde, procurarem o doente, e, portanto, está agora a acontecer uma reforma da psiquiatria comunitária. Estão-se a criar unidades que vão ao domicílio dos doentes. É exagero, a meu ver. Portanto, em Portugal está apenas a apostar-se nessa parte, e, como eu disse, os doentes não têm camas para serem internados. Portanto, há coisas boas a tirar, mas não podemos descurar o resto. E depois temos, por exemplo, um trabalho que tem sido feito em Espanha, de campanhas nas escolas de prevenção de bullying, que tiveram alto impacto na prevenção de doença mental desenvolvida pelas crianças nos últimos anos que frequentaram essas escolas. E, portanto, isso são práticas fáceis de importar, e eu passo a vida a dizer: não é preciso inventar tudo, é copiar o que está bem feito lá fora. Portanto, eu deixo estas duas e passo a palavra, para ser rápido. Obrigada, Henrique. Francisca, Helena, quem é que se chega à frente? Eu só queria discordar um bocadinho. Eu não concordo no copiar, mas acho que sim, devemos nos inspirar em boas práticas, porque lá está, tudo que é saúde também se aplica muito ao contexto social, cultural, económico e político de cada país. Portanto, às vezes as É cópias uma não forma de funcionam. dizer, é uma forma de dizer. Fala-se muito aqui também de sistemas de saúde e importar sistemas de saúde, e eu acho que às vezes, pronto. Eu queria dar aqui um exemplo de uma boa prática que se faz cá em Portugal, que são as salas de consumo, que se calhar há muito preconceito em relação a isto, mas protege aqui uma
comunidade, são comunidades toxicodependentes, que é um consumo em que as pessoas têm seringas esterilizadas disponíveis e que há aqui uma prevenção, ou seja, há certas coisas que não nos parecem óbvias e que podemos ser originais na forma como intervimos, e acho que este é um exemplo. Obrigada, Francisca. Helena? Que a nível da alimentação, eu acho que da parte do Estado falta dar respostas concertadas aqui a muitas das questões. E no que diz respeito à alimentação e nutrição, eu não vejo, olhando a vários projetos, seja até a nível daquilo que é efetivamente implementado, lá está, falta fazer muito. Eu acho que nós temos um excelente exemplo a nível em Portugal, que é o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que faz um excelente trabalho e que eu espero que se mantenha no que for o futuro de decisão do país, porque de facto é um exemplo e lá está, estando de fora, muitas vezes aquilo que é a nossa política alimentar e aquilo que é o programa do PNPAS é referida como exemplo. Portanto, agora, está extremamente bem estruturado, tem imenso potencial, mas falta-lhe investimento, pessoalmente, eu acho. E depois uma outra coisa, que vou tentar ser muito rápida, que é a questão de, em Portugal, nós não temos a alimentação como direito constitucionalmente. Para mim é importante garantir que o direito a uma alimentação adequada, segura, um estado nutricional saudável, está consagrado na Constituição. Portanto, para mim faz sentido que isso também seja uma questão. Obrigada, Helena. Passo agora a palavra a quem está a ouvir. Podem aproveitar para fazer perguntas, para desafiar e também inspirar os três convidados. Se calhar é mais fácil fazerem pelo chat. Tomás, não sei se também se estás aí, tens alguma... Eu tenho três, vamos queria esperar para ver se alguém também queria intervir antes de mim, senão... eu vou vendo vai dizendo. Pronto. Olhem, muito obrigado a todos por esta exposição tão interessante. Aprendi muito, mas fiquei aqui com umas questões. Uma é sobre, é mais para o Henrique. Em termos de políticas públicas, o meu entendimento é que a psicoterapia muitas vezes pode ser preventiva em termos de problemas de saúde mental e de procura, por exemplo, por psiquiatras. A questão que eu tenho para ti, Henrique, é se faz sentido haver com participação por parte do Estado de psicoterapia. Eu lembro-me que eu trabalhei na Comissão Europeia e na Comissão Europeia havia um sistema que permitia que, se houvesse receita de um psiquiatra, a Comissão comparticipava a psicoterapia. Essa é a minha questão. Qual é que é o teu ponto de vista sobre isto? Francisca, eu tinha aqui uma questão. Na parte das doenças sexualmente transmissíveis, eu também li muito que está a aumentar entre as gerações mais novas. A questão que eu tenho é, o rastreio também está a aumentar, não é? Portanto, será que este aumento de rastreio também não tem um impacto nos números? Pronto, e até que ponto é que isso também influencia esta diferença entre esta geração e as gerações anteriores, apesar de haver muito mais informação disponível. Pronto, eu acho que do meu lado é isto. Eu ia perguntar, falta a da Helena. Helena, Portugal está mais ou menos meio acima da tabela em termos de obesidade infantil. Eu ouvi-te referir a parte económica pode ter alguma influência nisto e eu queria perceber até que ponto é que assim é, que haja uma correlação entre o facto de Portugal ser um país com rendimentos baixos relativamente à média europeia e se isso tem um impacto desde a infância e na forma como os pais educam também os filhos relativamente à educação alimentar. Obrigadíssimo a todos. Bem, então, se calhar começo eu.
Só dizer que eu não acho que a psicoterapia tenha um papel preventivo. E a psicoterapia deve ser feita quando as pessoas têm alguma coisa ou têm algum assunto para ir resolver, para ir lidar ao psicólogo. Nós, na psiquiatria, tratamos, por definição, como os outros médicos, pessoas doentes. A psicoterapia tem indicação para casos ligeiros de algumas doenças, a depressão e a ansiedade são uma delas, ou, por exemplo, pensamentos intrusivos, em que há técnicas que os psicólogos dão às pessoas, dão ferramentas para ajudar a lidar com as coisas, e pode servir também para pessoas que ainda não têm doença, mas para as ajudar a lidar com determinadas situações ou determinadas coisas específicas. Portanto, não é aquela ideia de toda a gente devia fazer psicoterapia, é uma coisa que eu combato muito, senão não faria sentido, quer dizer, não é uma coisa absolutamente transversal. E dizer que sim, claro que o Estado não deveria comparticipar. O que o Estado devia fazer era contratar psicólogos para estarem nos centros de saúde e nos hospitais, porque nós não temos acesso. Portanto, essa resposta é óbvio que sim. Vou dar o exemplo. Eu estive a gerir o programa para a saúde mental dos Açores durante 2 anos. Nós, durante esses 2 anos, contratámos, se não estou em erro, 35 psicólogos para o Sistema Regional de Saúde a vários níveis, e os Açores já tinham uma cobertura de psicólogos que rondava aos 20 por 100 mil habitantes e ficou nos 25 por 100 mil habitantes, ou nos 27. Portanto, sou muito a favor disso, mas acho que mais do que comparticipar, o Estado devia simplesmente, lá está, falámos de burocracia aqui, deixar-se de burocracias. Nós temos um concurso para a contratação de psicólogos nos cuidados de saúde primários, que está sempre a ser impugnado porque teve 15 mil candidaturas ou 10 mil candidaturas, já não sei, e então o concurso não avança. Os centros de saúde deviam poder contratar diretamente com concursos básicos, quer dizer, tem de se acabar com a burocracia. O Estado o que tem de fazer é ir contratar psicólogos, portanto, claro que sim. Em relação à questão que me colocaste, olha, não tenho noção desse dado aumento do rastreio. Sei que o rastreio de IST está recomendado a toda a população, pelo menos uma vez na vida, a partir dos 18 anos, toda a gente tem indicação, e temos indicação também para rastrear pessoas com certos fatores de risco de forma mais regular. Mas é como assim, quem procura encontra, não é? E também acho um bocado estranho esse dado, porque tendo em conta o difícil acesso a cuidados de saúde primários, também acho difícil que esteja a aumentar o rastreio. Até porque estas doenças, infecções sexualmente transmissíveis, normalmente são diagnosticadas quando aparecem os sintomas e as pessoas vão aos cuidados de saúde. Portanto, não desconhecendo esse dado se está a aumentar ou não o rastreio, estas são as indicações para rastrear. Sei que existe e pronto, e quando há, mas que os dados que nos são transmitidos e oficiais é que está efetivamente a haver um aumento do número de casos de infecções sexualmente transmissíveis associadas a comportamentos sexuais de risco. E no meu caso, na questão sobre a obesidade e a insegurança alimentar que tínhamos falado, embora a priori e normalmente é uma questão que levanta um bocadinho o sobrolho, porque é considerado quase um paradoxo, muitas das vezes é descrito como um paradoxo da obesidade e insegurança alimentar, mas aquilo que nós verificamos é que nós muitas vezes temos pessoas obesas desnutridas e o estado nutricional da pessoa, apesar, ela pode estar com um peso que para os parâmetros habituais de consideração colocam num estado e numa categoria de obesidade, mas não estar a ter um aporte nutricional adequado. E aquilo que nós também observamos muitas vezes é que, no caso de uma população com mais desprotegida e com menos capacidade socioeconómica, as escolhas alimentares menos saudáveis são habitualmente mais baratas. E, portanto, são também refeições e produtos alimentares que não só não têm a riqueza nutricional de outros mais saudáveis, como também não têm, por exemplo, a capacidade de saciedade de outros exemplos mais saudáveis, portanto, e que não têm a capacidade de promover a saciedade e a saciação durante mais tempo, que são mais baratos e que muitas vezes há uma escolha também aparentemente mais prazerosa e há alguns estudos de nudge e de fenómenos de compensação nesse âmbito muito interessantes, mas de facto eu acho que era mesmo importante nós percebermos que a pessoa pode estar com
excesso de peso e com uma categoria de peso acima do que seria o normal perante os parâmetros habitualmente utilizados e estar com desnutrição. E isso é uma questão que nos hospitais é muito, muito, muito importante, porque nós muitas vezes temos o doente com obesidade, mas desnutrido. Esqueci-me de uma parte da tua questão, mas pronto. Mas já está muito esclarecedora a resposta, obrigado. Obrigado aos Temos três. aqui também algumas perguntas no chat. Olá, Patrícia Nascimento pergunta se acham que os indicadores das unidades funcionais dos cuidados de saúde primário podiam ser adequados e ajudar na temática, por exemplo, direcionado para a prevenção. Posso responder? Pode, claro, Normalmente, pronto, nós falamos mais em indicadores nas unidades modelo da unidade de saúde familiar, modelo B, porque é de acordo com o cumprimento de indicadores ao financiamento destas unidades familiares. Aqui, da parte da médica, quando nós estamos a escrever a saúde, nós colocamos o que é que fazemos na consulta. E há lá um parâmetro que é medicina preventiva. Portanto, deve ser isto que conta para a prevenção e que conta para cumprir o fator prevenção e de indicador. Agora, o que é feito na própria consulta é diferente. E relembro que, neste momento, os médicos de saúde, os médicos de medicina geral e familiar estão altamente sobrecarregados, com listas de utentes brutais, com consultas que às vezes têm que ser 10, 15 minutos, e é muito difícil. É muito pouco tempo. E é muito pouco tempo, e é muito difícil abordar os problemas de saúde e abordar a prevenção na mesma consulta. Portanto, acho que sim, acho que também se deve privilegiar e beneficiar quem atua na área da prevenção, mas temos que dar condições a estes médicos, a estes enfermeiros e a estas equipas de saúde para poderem prevenir. Por exemplo, uma consulta de mudança de estilos de vida para apostar aqui no comportamento é uma consulta que tem muito tempo, que demora várias consultas a termos objetivos, várias etapas da mudança de comportamento. Portanto, há que ter isso em consideração. Marta, não sei se tu estás sem microfone, Marta. Ai, desculpem. Estava só a dizer à Patrícia se quer perguntar mais alguma coisa, que entretanto também temos aqui outra pergunta do Luís Brito. Olá a todos, qual é que é o papel das ordens profissionais na regulação e acesso às profissões em saúde? Sentem que é um papel positivo ou peca ainda por um pendor corporativista que prevê, em certos casos, alcançar a escassez de profissionais e não a sua qualidade técnica? Amamos uma pergunta polémica. Vamos então. Lá está, a minha perspectiva vem da minha experiência na nutrição e felizmente há colegas que têm experiência mais do que uma área, mas eu acho que face a todos os entraves que os jovens profissionais de saúde têm, e face a elevada qualidade do ensino das profissões de saúde em Portugal, para mim não faz sentido que as ordens profissionais ofereçam entraves a exercer a profissão. Não, a minha perspectiva não é tão cataclista como estava a ser descrito, mas eu tenho uma perspectiva crítica em relação, por exemplo, ao caso de ordens profissionais como que exigem um estágio profissional extra. No caso da nutrição, agora já é remunerado, mas não foi no meu tempo e não foi durante muitos tempos de muita gente, e portanto 900 horas não remuneradas com um encargo monetário extra em inscrições e tudo mais, acho que é uma carga pesada. Portanto, aquilo que eu acho que é importante exigir às ordens é que respeitem os profissionais, que conheçam os profissionais e que conheçam aquilo que é a realidade
dos profissionais de saúde que estão a representar, principalmente daqueles que estão mais desprotegidos no mercado de trabalho, que são os jovens, neste caso os jovens nutricionistas, não é? Portanto, não, a minha perspectiva não é deitar abaixo as ordens, mas é garantir que há este escrutínio e que aquilo que é pensado e aquilo que é sugerido tenha em conta a realidade e que se ouvem jovens profissionais de saúde. Obrigada, Pronto, Helena. eu vou dizer rapidamente que a Ordem dos Médicos, caso tenha tentado fazer isso, falhou redondamente, porque Portugal é o segundo país com mais médicos da OCDE, portanto só é ultrapassado pela Grécia. Nós somos o segundo país com mais médicos por habitante, depois podemos discutir questões ligadas aos colégios da especialidade, ou acesso a determinadas especialidades, se isso deveria estar só no Estado, se devia ser aberto ao privado. Há aqui depois muitas questões no que diz respeito à organização da carreira médica, que acho que não são bem do âmbito deste fórum, mas pronto, quanto ao acesso por parte da Ordem, acho que não há falta de médicos em Portugal, pelo menos em termos de número por habitante, é bastante notório que temos médicos suficientes. Aliás, eu acho que muitas vezes a falta de médicos é confundida com a falta, por exemplo, de enfermeiros, em que nós temos até bastante, por 100 mil habitantes, muitos médicos em relação aos outros países, mas quando vamos ver esses números para os enfermeiros, temos uma escassez tremenda de enfermeiros e estamos só a deixá-los ir embora para emigrar para procurar E de psicólogos? E de nutricionistas. Ou seja, e pronto, eu muitas vezes acho que é importante, as ordens estão no seu estado fundamental, é importante para regular a prática e a qualidade da prática clínica nos vários setores, portanto, e concordo plenamente com o que o Henrique disse. Também acrescentar, lá está, que no âmbito da... Lá está, acho que não há aqui nenhuma ordem em Portugal que diminua o número de profissionais a exercer. E no caso da nutrição, nós não temos poucos nutricionistas, nós temos poucos nutricionistas empregados e nós temos pouquíssimos nutricionistas empregados com condições que sejam equivalentes à formação que receberam e ao potencial que têm, não só a nível clínico, mas nas várias vertentes que eu falei na tua primeira questão, Marta. Portanto, lá está, acho que não é de todo o entrave a exercer a profissão. Também a tua área é um bocadinho prejudicada por as pessoas todas acham que aprenderam nutrição e que podem ser nutricionistas. Por isso vocês competem mais do que as outras áreas com profissionais que não são profissionais. Eu percebo e eu acho que em certas áreas de atuação, como por exemplo mais com a população em geral, etc., isso possa ser verificado. Mas se eu estiver a falar do ponto de vista clínico, não vai ser o meu primo personal trainer que vai fazer a contagem e a adequação nutricional para um doente renal. Portanto, há aqui todo um conjunto de valências e de valor, não só do ponto de vista clínico, mas também da saúde pública, da intervenção comunitária, que os nutricionistas têm e que não é aproveitado porque nós não estamos empregados. E enquanto nutricionista que emigrou, consigo dizer isso de viva voz, porque ainda hoje me escreveram em relação a recusar propostas de trabalho em Portugal. E eu estava a falar disso com uma colega que também está aqui em Bruxelas e nós não recusamos propostas de trabalho em Portugal, as propostas não existem. Portanto, não há poucos nutricionistas em Portugal e certamente que não há poucos nutricionistas por causa da ordem, mas há poucos nutricionistas empregados e bem empregados. Obrigada, Helena. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta antes de fecharmos. Tomás, também, se estiveres aí, se quiseres acrescentar alguma coisa. Eu não tenho mais nenhuma e, pelo que me parece, também acho que não há mais questões. Queria só, da nossa parte, antes de tu fechares, Marta, agradecer a todos a participação. Foi um debate muito, muito, muito rico. E pronto, e espero voltar a ver-vos nas próximas conversas com o futuro, cujas datas vão ser partilhadas nas nossas redes sociais nos próximos dias. Muito obrigado.